Olá, seja bem-vindo. Vamos começar nosso encontro, nossa meditação dessa semana. E hoje me veio uma informação, algumas vezes durante o dia. Uma delas foi que veio para eu assistir, enquanto a gente viajava, um vídeo de São Tomás de Aquino no YouTube. E falava sobre a vida dele, e foi muito sincrônico porque a gente parou num lugarzinho e tinha na entrada dessa cidadezinha um posto de combustível, eu acho, que era Domingos, e São Tomás de Aquino é da ordem dominicana. É, depois na estrada eu voltei a ouvir de novo, passou um caminhão que estava escrito Domingos de novo, então eu entendi os sinais e por que que eu estou falando já disso. Para vocês perceberem, quando a gente está conectado, esperando a Jaque entrar. Oi, Hum, Bem-vinda! Boa noite! boa noite. Tá meio escuro aqui. Tranquilo. Deixa eu baixar aqui que eu acho que eu tô. Tá me ouvindo bem? Tá, porque o teu áudio ficou bem alto para mim. A Tuane também entrou. Eba! Sim. Oh! Eu estava começando a falar e botei gravar, porque eu disse: se ninguém entrar, eu já vou começar. E, e eu comecei falando, então vou repetir. É, hoje, por duas vezes veio uma informação. Primeiro, a gente estava viajando, e aí veio para eu assistir um vídeo no YouTube que falava de São Tomás de Aquino, contava um pouco da história dele, e, e aí deu aquelas deocidências, a gente parou para entrar numa cidade, e na entrada tinha, eu acho que era um posto de combustível, que o nome era Domingos, então eu disse, olha a sintonia. São Tomás de Aquino era dominicano, né? São Domingos. Aí a gente parou de ouvir, porque eu parei lá para fazer um negócio. Quando a gente voltou depois de novo para a estrada, eu voltei a ouvir, daqui um pouco passou um caminhão no outro lado, e estava escrito Domingos. Então eu digo, é sinal, né? E falando de sinais, eu acho que eles nos revelam que a gente está conectado. Então, sempre prestar atenção. E aí, depois disso, mais duas coisas. Agora, há pouco, apareceu um vídeo para mim e aí eu publiquei no meu stories do Instagram esse vídeo que é do médico dos abalos e eu fiz o comentário, ele falava sobre a, a vacina do Covid e eu fiz o comentário no stories que desde o final de 21, que foi quando a gente fez a formação, né, Jaque, e que a gente falou bastante sobre isso, eu falei que era para a gente se silenciar, porque cada um tem seu destino. E não adianta a informação, não adianta a gente levantar a bandeira, porque senão a energia vem contrária, e além da energia vir contrária, a gente perde esse flow com a vida, essa conexão dos sinais. A gente está sendo usada a serviço, tá, mas a gente está fechada. A gente não está no que o Bert Hellinger falava, no centro sentimos leveza, ou seja, no centro a gente está com a força. Quem é a força? A fonte criadora total. Então, se a gente escolhe silenciar, e aí São Tomás de Aquino fez muito isso, porque São Tomás de Aquino queria unir razão e fé, queria unir Aristóteles com a Igreja Católica. E ele era bombardeado tanto do lado dos filósofos quanto do lado da igreja, tanto do lado da família dele, e o quanto o silêncio e a conexão maior guiava ele.
E daí eu sentei aqui e disse, ok, eu acho que é para a gente começar hoje falando sobre esse lugar de a gente silenciar, de a gente talvez diminuir mais realmente redes sociais, para a gente diminuir as influências que são interferências, para que a gente possa realmente estar conectado com o nosso ser maior e saber qual é o nosso próximo passo, para que a gente realmente esteja nesse silêncio que sente, se conecta e sabe o que tem que ser feito. E aí os sinais chegam, né? E que não vem de um lugar que foi ditado como que era para ser, o que que era para fazer, ninguém te disse, tu não está dando murro em ponta de faca, tu está percebendo e observando. E aí eu sentei, fechei meus olhos, e aí fui pegar o negócio para segurar o celular, e aí vi um livro que estava ali, que eu acho que foi o Luiz que deixou ali, que é um livro que chama, já mostrei, já levei ele algumas vezes para os retiros, que é do Tao. E aí ele traz todos os versos do Tao. E aí eu abri aleatoriamente o livro e veio os 56º, né? Fala 56, é o 56º verso, que fala sobre vivendo pelo saber silencioso. O verso diz assim: aqueles que sabem não falam. Aqueles que falam não sabem. Bloqueie todas as passagens. Feche sua boca, isole seus sentidos, embote sua perspicácia, desate seus nós, suavize seu olhar, assente sua poeira. Essa é a união primal ou o abraço secreto. Aquele que conhece esse segredo não é movido por apego ou aversão, dominado por lucro ou perda, nem tocado pela honra ou desonra. Ele está muito além das inquietações dos homens, mas chega para ocupar o lugar mais querido em seus corações. Esse, portanto, é o estado mais elevado do homem. Esse é o verso. É para fazer meditação, mas eu estou com vontade de ler a mensagem. Eu acho que eu mando foto depois no grupo sobre a mensagem. Eu vou ler a prática que ele fala. Então, antes de ler a prática, então a gente respira. Então, fechamos nossos olhos, exalamos bastante o ar. Vai exalando sorrindo, primeiro pode ser soprando a vela, como a gente brinca com as crianças, e depois vai tentando abrir teu sorriso para relaxar. Deixa os braços em cima da coxa, as mãos em cima da coxa, pernas descruzadas, coluna alinhada. Enquanto vai soltando o ar e relaxando o teu corpo, vai encontrando uma postura confortável, estável e ereta. Uma postura aberta, peito aberto. A inalação vai entrando naturalmente e a cada inalação mais a gente exala e relaxa nosso corpo, tem a postura alinhada, ereta. E a gente vai convidar o nosso ser maior a nos conduzir com toda a intenção de foco e presença dentro do nosso coração. E nesse lugar a gente vai acessar a virtude recebida por Deus do silêncio. E no silêncio, com a grande presença, nós vamos ficar agora por um instante.
Vamos agradecendo a experiência e vamos retornando, permitindo que devagarinho os olhos possam se abrir. Convidando o corpo a estar totalmente presente nesse espaço, consciente, ativo, enquanto vai voltando, eu vou ler a prática que é sugerida pelo tal dessa mensagem. Passe 1 hora, um dia, uma semana ou um mês praticando não dar conselhos não solicitados. Passe 1 hora, um dia, uma semana ou um mês praticando não dar conselhos não solicitados. Interrompa-se por um instante e convoque seu saber silencioso. Faça uma pergunta, em vez de dar conselhos ou citar um exemplo de sua vida. E depois simplesmente ouça a si mesmo e a outra pessoa. Como Lao Tse gostaria que você soubesse, esse é o estado mais elevado do homem. Estou aqui agradecendo porque eu ainda estou no estado, estou agradecendo por ter acessado esse estado. Estou me ativando para voltar e convidar vocês a perceber como foi a experiência. Compartilhar algo que eu percebi. Inicialmente, para mim, começou a vir momentos que eu fiz exatamente isso, que eu falei algo sem a pessoa ter me pedido, que é o dar conselhos que não foram solicitados, só porque tu viu algo e aí tu acha que esse algo precisa ser resolvido do teu jeito, tu vai lá e dita a tua regra. E depois me veio situações onde alguém fez o mesmo comigo. E aí eu percebi como é um movimento de reação em relação a quando eu falo e quando eu escuto, quando alguém fala algo para mim. E depois de eu fazer essa percepção, me veio a lembrança de hoje de manhã cedinho, a gente levantou 5 e pouquinho para ver o nascer do sol e tinham 3 moças e elas estavam distantes de mim. Só que quando a gente tem um silêncio bem grande, a gente ouve à distância, né?
E isso é essa sensação que eu estou agora também. Como o campo expandiu muito, no silêncio a gente vai muito longe. E essas moças, elas estavam lá para contemplar o sol, ao mesmo tempo elas estavam criticando, acredito que uma outra amiga que não estava junto delas. E eu fiz a pergunta, né? O que a gente está cheio quando a gente está criticando os outros? Que a gente está botando para fora, cuspindo nos outros que estão nos ouvindo, né? E depois de eu fazer essa reflexão, é que eu tive a expansão do silêncio em mim, aonde meu corpo inteiro adormeceu, aonde eu escutei o som do mar e de muito mais que tem aqui. E foi bem interessante porque eu estou com o climatizador ligado e muitas vezes o som do climatizador, que é bem baixinho, me perturba. E eu sei que é quando eu estou cheia. Se eu estou no silêncio, ele é só um som, que nem o som do mar, e eu consigo distinguir vários sons. E consigo estar nesse lugar de amplitude, de relaxamento profundo, de expansão mesmo. Então, compartilho um pouquinho da experiência que eu tive e vou aproveitar para ouvir a Jaque e depois a Tuane, se quiserem compartilhar como foi. Sim. Ai, para mim foi bem bom esse momento de relaxamento. Eu estava precisando, até eu nem me lembrava que ia ter a meditação hoje. Cheguei em casa às 7h15, aí vi a tua mensagem e disse, vou participar. E hoje foi um dia bem agitado, assim, na empresa, tá bem desafiador essas últimas semanas. E agora eu percebi como realmente é importante a gente tirar uns minutos para relaxar, entrar em contato consigo, silenciar. Nossa, eu tava com a cabeça assim, fervilhando, sabe? Um peso. E agora, assim, eu me sinto tão leve, sabe? Hum, Relaxada, já entrando naquele clima daqui a pouco para dormir. hum, Foi ótimo, assim. No início, para mim, vieram alguns pensamentos e eu fui aquietando, né? Fui entrando em contato com o meu coração, sentindo esse campo, eu senti bastante o meu laríngeo, assim, senti bastante. Daí eu pensei, acho que eu tô falando demais. Acho que eu tenho que silenciar mais. hum. Foi isso. É sempre uma pergunta, né? Olha, ele silenciou. Eu fui fazer a pergunta e silenciou. Que interessante. A gente brinca que o médico vai perguntar se a pessoa está pescando muito ou se ela está trabalhando muito, né? Ela precisa achar o caminho do meio. Nem só trabalho e nem só lazer. E às vezes a gente acha que está alguma coisa aqui no laríngeo, porque é o abuso, porque daí eu não boto para fora e não expresso. E aí, às vezes, a pessoa começa a ir para um lugar de exigir, exigir, exigir que tudo seja do meu jeito. E isso também vai danificar, né? Não é de um lugar curado. Então, a prática que veio casou totalmente, né? Sobre fazer a pergunta, silenciar, para se ouvir e depois ouvir o outro. Talvez a gente deveria convidar mais as pessoas a fazer a prática de um silêncio, né? Antes de qualquer conversa, começar o dia já buscando por esse encontro do silêncio com a presença, né? Já que é uma grande virtude.
E nesse lugar de intencionar, né, que a gente acessasse esse silêncio no nosso coração, essa virtude, isso vem do lugar da razão, né? Eu acho que é aí que São Tomás sempre quis casar a razão com a fé. A razão também é um dom. Se a gente não tivesse essa razão de convidar a acessar o silêncio, o macaco não vai fazer isso, né? Isso também é uma das distinções nossas. Então, o quanto é importante eu estar nessa ativação das sabedorias, com cada vez mais consciência, para estar no flow com a vida, com Deus, para acessar a verdade dentro da gente. Gratidão, Jaque. Como foi, Tuane? Oi, consegue me ouvir? Uhum, sim, Que bênção conseguir participar hoje, porque a mensagem e a conexão foi tão maravilhosa que para os dias agitados que eu estou passando no trabalho, e como o meu, né, o da Jaque também é muito mental, a necessidade de silenciar como é importante. E para mim, assim, inicialmente eu só fui sentindo assim como meu corpo estivesse derretendo, ele estava se desmanchando, sabe? E todas as palavras, toda a mensagem como um todo que tu trouxe, como foi importante, como trouxe assim uma poção de sabedoria e a sabedoria literalmente para a vida, como tu te colocar na vida e como tu transbordar essa sabedoria também para outras pessoas. Que bênção. gratidão. Agradecer a Deus. Então, o quanto quando a gente se coloca nesse lugar de escolher, né? Vamos meditar toda quarta? Sim. Chega, porque o acesso do saber só veio quando eu parei aqui e sentei. Eu sentei agora também. Tipo, tu disse que estava chegando em casa, eu também eu estava respondendo a minha irmã, era 7h22, eu disse para ela, eu vou trabalhar agora, tá? Mas eu ainda respondi ela até 7h27. Então, tipo, também eu sentei e foi assim, 3 minutos e baixou o download da conversa para ter hoje. E isso é desse lugar, se a gente escolhe, a informação da sabedoria chega, né? Que eu não preciso me preocupar. Então a gente dá o passo conectado nesse lugar da coragem, né? Do que é essa coragem? Ação pelo coração. Como é que a gente acessa a ação pelo coração? Nesse estado de presença, de corpo relaxado, postura aberta, alinhada, conectada com o grande silêncio, com o Criador. Aí a gente flui com a vida. Amo você. Até a próxima quarta, ou quando Deus quiser. Beijo, beijo. Beijo. Bom descanso, boa noite. Boa Boa noite. noite. Beijo. Beijo.